Olá, tudo bem? Eu sou Maria Cecília, sou farmacêutica, terapeuta homeopata e reprogramadora biológica. E seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente fala sobre homeopatia, sobre comportamentos, sobre inúmeros assuntos. Então, seja muito bem-vindo aqui. E hoje, qual é o tema desse vídeo de hoje, né? Nós vamos falar sobre os tratamentos homeopáticos nos transtornos mentais. Então, gente, vamos lá, fica conectado, não esquece de ativar aqui o sininho, se inscrever no nosso canal, que sempre tem informações muito bacanas por aqui, tá? E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre saúde mental, né? Isso é algo que atinge todos nós. Estarmos bem emocionalmente nos proporciona estarmos bem no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, enfim, na nossa vida. Então, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. E aí, nós temos também os transtornos mentais que realmente acometem inúmeros pacientes e que vem crescendo muito. Fazendo aqui uma revisãozinha bibliográfica e vendo alguns artigos, eu consegui ver que principalmente depois da Covid-19, né, nós tivemos assim um boom dos transtornos mentais, das crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, é interessante a gente falar isso, porque nos sentirmos bem conosco mesmos, com a nossa vida, isso não quer dizer, né, gente, que a gente não vai passar pelos altos e baixos da vida, que isso é normal, mas estarmos constantemente nesse estado é o que não é normal. Então, é muito importante. E a homeopatia, ela vai ajudar muito. A gente tem inúmeros casos aqui na clínica, de pacientes que vieram nesse estado emocional, depressivos, deprimidos, com síndrome de pânico, por exemplo, e que tiveram excelentes resultados com as terapias homeopáticas. Então, o que que eu consegui perceber? Que hoje, principalmente nos últimos 5 anos, nós tivemos inúmeros estudos investigando o uso da homeopatia na saúde mental. E esses estudos buscavam o que especificamente, né? Compreender a eficácia e a aplicabilidade dos medicamentos homeopáticos. Então, o que que a gente percebeu? Teve um estudo que ele relatou, eles fizeram uma revisão de 16 artigos sobre o tratamento homeopático dos transtornos, de ansiedade generalizada. E os resultados indicam que a homeopatia, o manejo com a homeopatia é fundamental. Os resultados são excelentes e os pacientes respondem muito bem, é, a esse tipo de tratamento. Então, vou contar aqui para vocês um paciente que veio para mim, né, na clínica, na época da Covid, com síndrome do pânico, né? Um paciente já acima de 70 anos, então tem que ficar fechado em casa e tudo isso foi algo que trouxe para ele, ele acabou desenvolvendo síndrome do pânico. Gente, os resultados que a gente obteve foram maravilhosos. O que que a gente precisou fazer imediatamente? Nós tivemos que entrar com uma medicação que agisse especificamente nessas ansiedades e nessas crises que ele estava tendo. Então, a gente entrou com o arsênico um álbum e ele respondeu super bem, super bem. Mas ele permaneceu fazendo o acompanhamento terapêutico, né, com a terapia homeopática. Então, nós descobrimos o medicamento, que é a personalidade dele, ele tem uma personalidade mais voltada para o licopódio, então a gente tirou o arsênico e entrou com o licopódio. Esse paciente permanece fazendo visitas, né? Sempre na clínica, ele vem com mais constância, porque a gente continua tratando outras coisas que surgiram, mas desde então, o suporte homeopático para ele não permitiu que ele entrasse mais nas crises que ele tinha de síndrome do pânico. Mesmo medicado com a alopatia, ele tinha essas crises constantemente. Então, por que que eu trouxe esse caso? Para que vocês entendam que sim, a homeopatia ela pode ser usada junto com os medicamentos alopáticos, medicamentos controlados, tranquilamente, mas que no caso desse meu paciente, não entrou mais em crises e vem reduzindo as doses, então o psiquiatra vem diminuindo as doses do medicamento para síndrome do pânico. Então, sim, a homeopatia dá um suporte para as doenças emocionais.
Cada remédio ele vai ser direcionado de uma forma exclusiva para cada paciente, né? Então, por exemplo, aqui, um paciente que apresente medo, apreensão, angústia, outros sintomas físicos como tremores, a gente pode entrar com uma medicação como o Gelsenium, por exemplo. Ou, como eu citei aqui, uma ansiedade que é de tudo, um medo, a gente pode entrar com o arsênico álbum, ou aquele paciente que tem medo de tudo, que tudo vai dar errado, só pensa o pior das coisas, a gente pode entrar com um acônito, por exemplo, né? Aquele paciente que sai na rua e já vê desgraça em tudo que é lugar. Então, assim, todas essas situações são situações onde o nosso paciente sofre sim com esse desequilíbrio emocional e que a homeopatia vai ajudar muito. Por exemplo, alguns pacientes que sofrem com uma ansiedade, uma tristeza profunda, né? Geralmente relacionada a alguma perda ou alguma desilusão amorosa. A gente pode entrar com a Ignatiamara ou com o natro muriático. E aí a gente vai ter que ver aonde o nosso paciente se encaixa mais. Se essa separação, por exemplo, aconteceu há muitos anos, ou essa perda aconteceu há muitos anos e a pessoa continua vivendo esse luto como se tivesse acontecido hoje, nós podemos entrar com a Ignatius Amara. Mas se essa pessoa só sente a dor da perda e aquilo não diminui com o tempo e fica só a saudade, a pessoa fica assim triste, amargurada, a gente pode entrar com o natro muriático. E assim, gente, se vocês colocarem lá no repertório medicamentos para ansiedade, por exemplo, vai aparecer uma infinidade de medicamentos. Então, por isso, a consulta homeopática, ela é de fundamental importância, porque o nosso paciente, a gente precisa saber aonde está a raiz de tudo isso, né? Então, como a gente já falou em alguns vídeos aqui no canal, sobre o olhar também, a questão bioemocional, buscar os relatos da vida desse paciente, para entender por que que esse transtorno hoje se manifesta na forma de ansiedade, na forma de tristeza, né? Há poucos dias atendi uma outra paciente com a mesma questão, se sentindo sozinha, abandonada. Então, nós fomos buscar na história de vida dela e isso foi um problema gestacional, né? Onde ela sentiu esse abandono, esse medo de ficar sozinha. Entramos com N medicações para elas para tratar esse trauma, então, consequentemente, inclusive hoje ela me mandou um retorno dizendo que está se sentindo super bem. Era uma paciente que estava triste, emagreceu bastante, não estava conseguindo comer, e aí a gente usou os medicamentos pertinentes ao caso dela, que eu até vou olhar aqui bem certinho quais são para trazer para vocês, e a gente percebeu que ela melhorou muito, 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 muito. Deixa eu achar aqui o medicamento. Então, a gente entrou com várias coisas para elas, mas dois medicamentos que deram suporte emocional para ela foi a pulsatila, né, para tratar toda essa questão dessa solidão, dessa tristeza, dessa falta, de se sentir abandonada por tudo e por todos, e também entramos com a placenta. Por que com a placenta? Porque a causa raiz de todo o problema dela estava intrauterino. Então, a placenta foi um medicamento homeopático que cobriu a maior parte dos sintomas dela. Então, veja, gente, tratar a saúde mental do nosso paciente, ela vai além do que você só indicar realmente o medicamento. Ah, toma um arsênico. Você fala aí, para qualquer pessoa que você falar medicamento para ansiedade, pode colocar um arsênico, que vai dar conta, ou pode colocar um gelsêmico. Mas veja, nessa paciente com ansiedade, com tristeza, entrando num processo depressivo, a gente conseguiu tirar ela com outros medicamentos, né? Então, é importante muito buscar a causa raiz, o porquê que o corpo dela está manifestando esse sinal de alerta, se caracterizando como ansiedade e uma depressão, tá? Então, isso é bastante importante, por isso que a terapia homeopática, ela é individualizada. E cada paciente é único e precisa ser olhado e tratado dessa forma, tudo bem? Então, pessoal, como a gente vê, tem vários estudos e artigos também que falam sobre a homeopatia junto com a psiquiatria, com a psicologia. Então, é importante que a gente faça uma integração multidisciplinar,
né? No caso desse paciente que eu contei aqui, o que que acontece? Junto com o psiquiatra, a gente conseguiu juntar as duas técnicas e ter um resultado benéfico para o nosso paciente. Então, isso é muito importante, tá? Fica aqui a dica para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no nosso canal, deem um like e acompanhem. A gente está sempre postando coisas bem interessantes aqui, tá bom? Esperamos vocês no próximo vídeo.